Muitas vezes, olhamos para o mundo ao nosso redor e acreditamos que a realidade material é tudo o que existe. Corremos atrás de bens, status e conquistas, como se fossem permanentes, como se definissem quem realmente somos. Mas e se tudo isso não passasse de uma ilusão? E se a verdadeira existência não estivesse aqui, mas além desta vida, além dos sentidos, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e amplamente explorada por médiuns como Chico Xavier e André Luiz, nos revela que a Terra é apenas uma escola transitória, um cenário onde almas encarnadas cumprem provas e expiações. Mas essa verdade não é fácil de aceitar. Nosso apego à matéria nos faz resistir à ideia de que um dia tudo o que conhecemos se dissipará como fumaça, restando apenas o espírito, com suas conquistas nos relatos espirituais, especialmente nos registros que vêm do umbral. Essa revelação se torna ainda mais evidente. O umbral é um lugar de sofrimento, de aprendizado forçado, onde espíritos que viveram presos às ilusões da carne enfrentam suas próprias sombras. Muitos que chegam lá não aceitam a ideia de que a vida terrena acabou. Tentam, em desespero, agarrar-se a uma realidade que já não existe mais. A pergunta que devemos nos fazer é: será que estamos vivendo de maneira a nos preparar para esse momento inevitável? Ou será que, assim como muitos espíritos que hoje vagam no umbral, estamos tão presos à ilusão material que, ao desencarnar, não saberemos como seguir em frente? Vamos acompanhar juntos um relato impactante do umbral que revela de maneira incontestável que a vida na Terra é apenas uma passagem, um reflexo do que realmente somos. Que esse conhecimento possa nos inspirar a enxergar além da matéria, além das ilusões que nos cercam, e nos aproximar da verdadeira essência da existência. Para compreender por que a vida terrena é uma ilusão do ponto de vista espiritual, precisamos entender o que os espíritos nos dizem sobre a existência além do corpo físico. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que a vida material é apenas um estado transitório, uma etapa necessária para o aperfeiçoamento do espírito. O que chamamos de realidade nada mais é do que um palco temporário, onde representamos diferentes papéis com o objetivo de evoluir. Mas se isso é verdade, por que nos sentimos tão ligados ao mundo físico? A resposta está no apego à matéria e na ilusão dos sentidos. Nosso corpo nos faz acreditar que somos apenas carne e ossos, que o prazer, a dor, a posse e o tempo são absolutos. No entanto, o espírito, quando liberto dessas amarras, percebe que tudo isso era apenas um aprendizado passageiro. Os relatos vindos do mundo espiritual reforçam essa visão. André Luiz, em Nosso Lar, descreve como muitos espíritos recém-desencarnados chegam ao plano espiritual confusos, ainda acreditando estar vivos da forma como conheciam. Eles tentam interagir com o mundo físico, sem entender que ele já não lhes pertence. Isso acontece porque passaram toda a existência material se identificando apenas com o corpo e com os prazeres terrenos, sem nunca questionar sua verdadeira essência. O umbral é o reflexo mais intenso dessa ilusão. Espíritos que viveram egoisticamente, que se apegaram ao poder, à riqueza, ao orgulho ou ao prazer desmedido, despertam ali, sem compreender, o que está acontecendo. Muitos acreditam estar vivendo um pesadelo, pois suas mentes não conseguem aceitar que a realidade da Terra acabou. Eles caminham em meio à escuridão, presos em paisagens sombrias, criadas pelos próprios pensamentos e sentimentos inferiores. Esse estado é o que Kardec chama de erraticidade sofrida. O espírito, por não ter se preparado para a verdadeira vida espiritual, sofre a consequência do seu apego às ilusões terrenas. Em contraste, aqueles que compreenderam, enquanto encarnados, que a matéria é apenas um meio e não um fim, despertam em planos superiores, em colônias espirituais como Nosso Lar, preparados para continuar sua jornada evolutiva. O que essa realidade nos ensina? Que a Terra é um campo de provas, um lugar onde somos testados a todo momento para que possamos evoluir. Tudo o que valorizamos aqui, dinheiro, status, posses, perde completamente o sentido do outro lado. O que levamos conosco são apenas nossos sentimentos, nossas virtudes e a forma como tratamos os outros.
Se tudo isso é verdade, então a grande questão é: como podemos viver sem cair nessa ilusão? Como podemos nos preparar para o momento inevitável da desencarnação? No próximo bloco, vamos mergulhar em um relato impressionante do umbral que nos mostrará como essa verdade se manifesta para aqueles que não quiseram enxergar enquanto estavam na Terra. Há muitos relatos impactantes de espíritos que despertaram no umbral sem compreender o que havia acontecido. Entre esses relatos, um dos mais marcantes foi trazido pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. André Luiz, antes de sua desencarnação, era um médico bem-sucedido, acostumado aos luxos da vida material. Ele acreditava que seu prestígio e conhecimento científico eram suficientes para garantir sua posição de destaque até mesmo no além. No entanto, ao despertar no umbral, encontrou-se em meio à escuridão e ao sofrimento, sem compreender por que estava ali. Durante anos, vagou por aquela região sentindo fome, sede e um profundo desespero. Ele tentava se comunicar com os vivos, mas ninguém o ouvia. Tentava retornar ao conforto de sua casa, mas era repelido por uma força invisível. Ele estava preso naquilo que parecia ser um pesadelo sem fim. Foi somente depois de muito sofrimento e arrependimento que pôde ser resgatado para nosso lar, onde passou a compreender que sua vida na Terra havia sido uma ilusão. Mas André Luiz não foi o único. Em outro relato impressionante, um homem, que havia sido um grande empresário, desencarnou subitamente devido a um ataque cardíaco. Ele passou anos acumulando riquezas, construindo um império financeiro e negligenciando a família, os amigos e qualquer prática espiritual. Ao acordar no umbral, viu-se cercado por sombras que sussurravam seus erros e o arrastavam para um vale escuro e frio. Ele gritava, exigia seus direitos, buscava suas posses, mas nada disso existia mais. Seus títulos, suas contas bancárias, seus imóveis, tudo havia desaparecido. O que restava era sua essência espiritual, empobrecida por uma vida voltada apenas para a matéria. Foi somente após muito sofrimento e súplicas que ele recebeu ajuda de espíritos superiores, que lhe explicaram a grande verdade. Ele havia passado sua vida inteira preso a uma ilusão. A única coisa real era sua essência, seu espírito, e este estava em débito com sua própria evolução. Esses relatos se repetem em inúmeras obras espíritas. Espíritos que acreditavam que a Terra era tudo, que a morte era o fim, despertam em sofrimento porque não se prepararam para a continuidade da vida. Enquanto estavam encarnados, ignoraram os sinais, desprezaram os ensinamentos espirituais e viveram apenas para o prazer e o poder. Quando a realidade espiritual se impôs, perceberam que perderam a maior oportunidade de suas existências. A grande questão é: será que estamos preparados para esse momento? Será que entendemos que tudo o que acumulamos, todas as nossas conquistas materiais, não terão valor algum quando atravessarmos para o outro lado? No próximo bloco veremos como podemos aplicar esse conhecimento em nossa vida para evitar os erros daqueles que despertaram no umbral sem rumo. Se a vida material é uma ilusão passageira e a verdadeira existência está no plano espiritual, como podemos viver de forma a não nos perdermos nessa ilusão? Essa é uma das questões mais importantes que a doutrina espírita nos propõe. Muitas pessoas passam seus dias preocupadas apenas com bens materiais, status e conquistas terrenas. Trabalham incansavelmente para acumular riquezas, buscam incessantemente o reconhecimento dos outros, mas no fundo sentem um vazio que nunca é preenchido. Esse vazio é o espírito clamando por algo mais profundo, por algo que realmente tenha valor além da vida física. A primeira forma de escapar dessa armadilha é o desapego consciente. Isso não significa abandonar tudo e viver em privação, mas sim entender que as posses materiais são ferramentas, não objetivos de vida. Devemos utilizá-las com sabedoria, sem que elas nos controlem ou nos afastem do que realmente importa, nosso crescimento moral e espiritual. Outro passo essencial é o autoconhecimento. Muitos espíritos que despertam no umbral entram em desespero,
porque nunca pararam para refletir sobre suas próprias vidas. Nunca questionaram suas ações. Nunca buscaram entender quem realmente eram, além da identidade social que construíram. Por isso, o hábito de se autoavaliar, de se perguntar diariamente: estou vivendo de acordo com os princípios que realmente importam? Pode ser um grande diferencial na nossa jornada. A prática da caridade e do amor ao próximo também é fundamental. Quando ajudamos alguém, seja com palavras, com tempo ou com recursos, estamos construindo bens que levaremos para além desta vida. André Luiz nos ensina que uma das formas mais eficazes de se livrar do umbral é cultivar o bem enquanto ainda estamos na Terra. Cada ato de bondade, cada gesto de compreensão e cada esforço para ser uma pessoa melhor contam como créditos espirituais que nos auxiliarão quando atravessarmos para o outro lado. Por fim, devemos lembrar da importância da espiritualidade no dia a dia. Isso não significa seguir rituais vazios ou apenas frequentar templos religiosos, mas sim viver de acordo com princípios elevados, cultivando a fé, a gratidão e a conexão com o divino. O estudo das obras de Kardec, Chico Xavier e outros espíritos esclarecidos pode nos ajudar a manter o foco naquilo que realmente importa. A pergunta que fica é: se morrêssemos hoje, estaríamos preparados? Ou ainda estamos tão presos às ilusões da Terra que despertaríamos num umbral sem rumo? A boa notícia é que sempre há tempo para mudar. O espírito tem um destino grandioso, e quanto antes compreendermos essa verdade, mais leve será nossa passagem para a verdadeira vida. Diante de tudo o que exploramos, fica claro que a vida na Terra é uma experiência temporária, um aprendizado necessário, mas não a realidade definitiva. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma construção transitória, uma ilusão passageira que se desfaz no instante em que o espírito se liberta do corpo físico. Os relatos do umbral nos mostram de forma impactante o destino daqueles que viveram sem essa consciência. Espíritos que se agarraram às ilusões materiais, que acreditaram que o poder, o dinheiro ou o status os definiriam para sempre, acabam despertando em meio à escuridão e ao sofrimento. Não porque foram punidos, mas porque não estavam preparados para encarar a verdade da existência espiritual. Mas a grande lição que a doutrina espírita nos oferece é que sempre há tempo para despertar. Não precisamos esperar a morte para perceber que somos mais do que um corpo, mais do que um nome ou um cargo. Podemos agora mesmo começar a viver de forma mais consciente, mais conectada com nossa essência, mais desapegada das ilusões que nos prendem ao medo e ao sofrimento. Que possamos refletir sobre a vida que estamos levando. Se hoje fosse nosso último dia na Terra, sentimos paz ao partir? Ou perceberemos que passamos tempo demais correndo atrás de coisas que nada significam no plano espiritual? A mudança começa no agora. Cada escolha que fazemos, cada atitude de amor e compreensão, cada esforço para evoluir espiritualmente nos aproxima da verdadeira realidade, a imortalidade da alma e a jornada infinita rumo à luz. Que possamos carregar essa verdade conosco e que, ao cruzarmos para o outro lado, despertemos não no umbral, mas em planos superiores, preparados para continuar nossa jornada com serenidade e entendimento. Que a luz do conhecimento espiritual nos guie sempre. Se este vídeo faz sentido para você e te ajudou a enxergar a vida de uma nova forma, inscreva-se agora no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre espiritualidade, vida após a morte e os ensinamentos de Allan Kardec, Chico Xavier e André Luiz. Ative as notificações para receber sempre que um novo vídeo for publicado. E agora, te convido a assistir ao próximo vídeo, onde vamos revelar o que acontece nos primeiros momentos após a morte, segundo os relatos espirituais. Clique no vídeo ao lado e descubra.